Olá, seres maravilhosos desse planeta que explora até o último átomo de seus recursos naturais. Meu nome é Júlia Brasilin, tá começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Segundo, que esse episódio deu muito trabalho e demorou muito pra sair, mas finalmente ele tá no ar. Dessa vez, a gente vai falar sobre mineração de asteroides, o que é, quais os planos e por que asteroides. E para esse episódio ficar sensacional, contaremos com a participação especial do doutorando em Química Marcos Aurélio e de apoiadores espaciais aqui da Missões do Planeta. Então vamos ouvir tudo isso e muito mais em... Pera, que antes eu preciso avisar aqui que se você ainda não apoia o podcast, que tal começar agora a partir de R$5 por mês você já participa de sorteios, recebe recompensas, além de contribuir com a divulgação científica independente em astronomia no Brasil. Inclusive, quanto mais apoiadores a Missões do Planeta ganha, mais perto fica de bater as metas, que além de ajudar com os custos de produção do podcast, favorecendo mais episódios e o desenvolvimento do jogo da memória que estou criando, quando batemos uma meta a gente desbloqueia uma nova recompensa para todos os apoiadores. Então bora lá, acessa apoia.se/Missões do Planeta e comece já. Antes da gente começar a falar de mineração e asteroides, quero convidar você a se inscrever na nossa newsletter Direto de Marte, lá na plataforma Behave. Eu vou deixar o link na descrição, mas já aviso que a próxima edição é uma continuação desse episódio por ali, já que eu vou falar sobre mineração da Lua e extração de água no espaço. Como muita coisa não caberia nesse episódio que você está ouvindo, eu transformei numa edição lá no Direto de Marte, então já fica a dica. A primeira vez que eu ouvi falar em mineração espacial, ou mais especificamente de mineração de asteroides, como uma ideia real e não de ficção científica, foi no livro Logo Logo, 10 novas tecnologias que vão melhorar e ou arruinar tudo, escrito por Kelly e Zach Werner Smith. Quando eu li na época eu fiquei meio em choque e achei que era um puro sensacionalismo. Até pesquisar muito mais para um episódio que eu fiz do Dobro Espacial em parceria com a Intrínseca anos atrás. E confirmei que sim, a informação era real oficial. Mas como isso seria viável? Então, sem muito me ater à antiga pesquisa, eu resolvi procurar pelos termos no Google. Pesquisei por mineração de asteroides, e entre um link e outro encontrei uma matéria bem interessante, lá de 2012, da IBRAM, uma organização privada responsável por 85% da produção mineral do Brasil, como eles mesmos escrevem em sua página oficial. Na publicação Mineração e Asteroides, Questões Legais, eles citam uma empresa que me soou bem familiar, a Planetary Resources. Mais uma googlada e encontrei o LinkedIn da Planetary Resources e com ela, mais duas empresas nas recomendações, a Asteroid Mining e a Sugar Mining. A Planetary Resources é um nome familiar porque é bem fácil esbarrar em matérias entre 2012 e 2013 citando ela, já que foi um boom quando veio à tona que eles seriam a primeira empresa a minerar asteroides a fim de encontrar não só metais preciosos que estão escassos na Terra, como seria possível extrair água desses asteroides. Atualmente, o site da empresa está fora do ar, então eu tive que caçar essas matérias antigas, montar o quebra-cabeça para tentar entender a origem da empresa, o objetivo e como talvez ela tenha influenciado outras empresas e startups nessa meio que corrida do ouro espacial. No LinkedIn, a empresa norte-americana Planetary Resources diz que foi fundada em 2009 por Eric Anderson e Peter Diamandis e que estavam estabelecendo um novo paradigma para a utilização de recursos, entre aspas, fornecidos pelo sistema solar. Segundo eles, isso traria uma nova influência econômica da humanidade, permitindo exploração robótica de baixo custo e o desenvolvimento comercial de asteroides. Eles diziam que a mineração de asteroides abrirá uma indústria de bilhões de dólares e fornecerá um fornecimento quase que infinito de recursos preciosos para apoiar o crescimento da humanidade, tanto neste planeta quanto fora dele. Eu até encontrei um vídeo de um dos CEOs da Planetary Resources, o Peter Diamandis, datado de 7 anos atrás, mas fazendo uma interessante apresentação, estilo pitch elevator, explicando a ideia, na época, que seria revolucionária. Um dos argumentos que mais se destacam nessa apresentação é que ele diz que temos à nossa disposição, entre Marte e Júpiter, uma quantidade absurda de recursos minerais, e vai além, citando que cerca de 981 NIOS, de cerca de 1 km, passam perto da Terra. Se a gente expandir isso para a classe de 100 metros, teremos 20 mil asteroides, sendo 50% deles estão energeticamente mais próximos da Terra do que viagens de ida e volta até a Lua. Outro ponto de atenção da apresentação, e essa apresentação assim, eles falam bastante coisa assim, interessante no ponto de vista de objetivo e descobertas que a empresa fez na época, são quais asteroides a Planetary Resources possuía interesse. O Diamond cita que a empresa olhava como objetivo os asteroides chamados de condrito carbonáceos,
devido à presença de água, né, que segundo ele, abre aspas. Agora, o que é interessante sobre isso? Se você pudesse literalmente ensacar e usar a energia do Sol para retirar essa água e condensar ela novamente em combustível, um asteroide com condrito carbonáceo de 75 metros teria hidrogênio e oxigênio suficientes para abastecer todas as 135 missões espaciais. Fecha aspas. É sempre válido lembrar que toda startup parte de um sonho e uma ideia revolucionária, mas o que está em jogo é muito mais que uma ideia revolucionária. Então não se anima tão rápido aí você que está ouvindo. O Diamonds, ele citou nessa apresentação, e eu vou prolongar ela bastante aqui, ele falou na apresentação sobre os asteroides condritos LL, que seriam ali ricos em metais do grupo de platina, no grupo da platina, como rubídio, irídio, ósmio, paládio, rutério e a platina. E o que o Peter quer mostrando esses dados ao seu público é dizer que 500 metros de um asteroide como esse contém mais platina do que tudo que já foi extraído pela humanidade na Terra. Economicamente falando, para investidores isso pode encher os olhos, né? Abre aspas então para o Diamond, que ainda em sua apresentação citou a problemática em torno de minerar platina em seu grupo aqui na Terra devido à profundidade. Quando vamos minerar platina em lugares como África do Sul ou China, esses são locais de impactos anteriores de asteroides. Então quando olhamos para os asteroides propriamente ditos, temos literalmente concentrações de platina e desses metais do grupo da platina, que são centenas a 1000 vezes mais concentrados do que as melhores minas da Terra. Fecha aspas. E sim, a empresa também tinha um target, e era o asteroide de 2011, o W158, e deram um valor a ele, que seria entre 300 bilhões de dólares a 5,4 trilhões de dólares. Esse asteroide é do tipo que possui platina, ou plomo, e que estaria ali numa aproximação perfeita para uma viagem, levando cerca de 0,7 anos. Sem me ater a todo o vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse episódio, mas eu quis chamar a atenção para quais são os objetivos de uma empresa de mineração espacial, o ponto de vista deles, seja ela startup ou não, diante do cenário espacial e econômico. Quais são seus planos? Como trariam para a Terra toda essa extração? Segundo a Planetary Resources, trazer tudo isso de minério para cá, entre aspas, deprimiria o mercado. Então, por isso, o plano de financiamento era comprar, colocar no mercado de platina, anunciar a missão, financiar e ir lá buscar. Tá ligado? Não tem cabimento. Como eu já citei no artigo O Espaço é um Lugar Sem Leis, que saiu na nossa newsletter direto de Marte, o espaço é nosso patrimônio, ou seja, deve ser cuidado e preservado. Por mais que este seja um plano de uma startup há 7 anos atrás, a ideia de mineração espacial não caiu por terra, mas só vem se adaptando devido ao Acordo Artemis, que apresenta propósitos pacíficos e não competitivos da exploração espacial. Apesar que com o novo governo dos Estados Unidos isso pode mudar e muito rápido. A Planetary Resources descreveu as fases da mineração espacial da sua startup, sendo primeiro de detectar o asteroide, prospectar, reivindicar, minerar e então devolver os materiais ao ponto de necessidade. Bom, sim, foi isso aí que você ouviu. O Eric Anderson, que também já trabalhou na NASA, depois ele subia ao palco e ele cita que não pode depender do governo, e abre aspas para ele aí, ele diz que isso não pode estar sujeito aos caprichos da NASA ou aos desejos do Congresso sobre como eles gostariam de gastar dinheiro. E eu pergunto, qual governo? Porque agora, 7 anos depois, certeza que eles estão bem felizes com o novo governo. Ou não, já que o plot twist é que a Planetary Resources acabou enfrentando dificuldades financeiras e aparentemente foi adquirida em 31 de outubro de 2018 pela Consys, uma empresa de blockchain. E aí, por causa dessa aquisição, eles tiveram que parar com a ideia de mineração de asteroides, ou ao menos querer trabalhar com isso, e passaram a trabalhar com blockchain aplicando as necessidades espaciais. Blockchain, em poucas palavras, é uma tecnologia de registro que cria uma cadeia de blocos que registra em ordem cronológica os dados de forma transparente e segura, que não podem ser alterados sem alterar os blocos subsequentes. Isso acontece porque, entre aspas, isso acontece porque cada um destes blocos carrega a impressão digital do bloco anterior, adicionando seu próprio conteúdo, gerando assim sua própria impressão digital. Sendo o blockchain famoso por ser usado em criptomoedas, como Bitcoin, para proteger transações, a tecnologia pode ser usada para transparência pública por governos, por exemplo. E aí, em maio de 2020, a Consys decidiu colocar toda a propriedade intelectual da Planetary Resources em domínio público. Em 2020, foi leiloado os ativos que restaram. Ou seja, a empresa foi desmantelada e extraída tal qual asteroides. Mas não como se diversas outras empresas com o mesmo objetivo não tivessem surgido depois dessa ou durante. Na matéria Estranho Empreendimento, publicada em 2012 pela Carta Capital, descreveu a empresa como formada por um punhado de astros das finanças, tinha nomes famosos envolvidos como Eric Schmidt e Larry Page do Google, Charlie Simone,
ex-chefe de arquitetura de software da Microsoft, e o cineasta James Cameron, sim, ele mesmo de Avatar e Titanic. Mas o que atrairia investidores e magnatas a olharem para o espaço como fonte de recursos minerais? Para entender, vamos primeiro conhecer um pouco sobre o alvo, asteroides. Com mais de 1 milhão de asteroides catalogados e incontáveis outros ainda desconhecidos, estes corpos são pedaços rochosos de pedra, minérios e gelo, restos que sobraram da formação do nosso sistema solar há cerca de 4,6 bilhões de anos, e que vagam por aí, alguns com órbitas registradas, já receberam até nomes. Mas é possível encontrar a maioria deles orbitando o Sol e ou ali entre Marte e Júpiter, onde localizam-se o principal cinturão de asteroides. O famoso cinturão de asteroides está entre 1,5 e 5 unidades astronômicas daqui da Terra, o que dá aí mais ou menos entre 225 e 750 milhões de quilômetros de nós. Lembrando que 1 UA, né, que é uma unidade astronômica, é equivalente a 150 milhões de quilômetros, ou seja, é longe, muito longe. É importante relembrar aqui o que são NEOs, ou objetos próximos da Terra. Esses são corpos celestes, sendo asteroides ou cometas que, como o nome diz, orbitam próximos ao nosso planeta. Agências como a NASA e a ESA sempre estão de olho nesses porque, para fins de defesa planetária e pesquisa. Mas o Brasil não fica atrás porque atua ali com o Observatório Nacional, que tem o projeto Impacton, que significa a Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas cercanias da Terra no Observatório Nacional. E além de formatos irregulares, os asteroides também podem variar de tamanho, sendo muito pequenos, com até 10 metros de diâmetro, ou muito grandes, como é o caso do Vesta, o maior conhecido, com cerca de 530 km de diâmetro, aos potencialmente perigosos, como é o caso do Apophis, que eu já comentei aqui no podcast, e é por isso que há missões espaciais que visam compreender melhor estes corpos, como é o caso da missão Osiris-Rex da NASA, que em 2023 enviou uma sonda para o asteroide Bennu e recolheu uma amostra do asteroide. Falando em asteroide Bennu, deixa eu puxar algumas curiosidades sobre ele para a gente entender em que pé estamos na coleta de amostras de asteroides, para a gente comparar com a possibilidade um pouco mais plausível de minerar esses corpos, né? E vou chamar também o Marcos Oliveira, nosso apoiador, para ele tirar uma dúvida. Nesse episódio, provavelmente a gente vai contar com a participação especial de pássaros, aqui atrás da minha janela, que eu não consigo tirar da edição. Bom dia, Júlia. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Assim, eu queria saber como que eles coletam e como que eles voltam com essa informação, né? Se é, por exemplo, a distância, então, sei lá, tem alguma análise de espectro, ou se eles trazem as amostras de volta para a Terra. E se sim, se tem um limite máximo de distância que eles podem ir, né? Ou de velocidade, ou de tempo, enfim, se tem algum... qual que é o limite deles para eles fazerem esse tipo de coleta, sabe? Se tem algum limite tecnológico ou temporal, enfim, alguma coisa nesse sentido. Sendo um asteroide considerado relativamente pequeno, o Bennu possui cerca de 500 metros de diâmetro e faz uma órbita ao redor do Sol a cada 1,2 anos. Quanto à sua aproximação com a Terra, só ocorre a cada 6 anos, chegando a cerca de 299 mil quilômetros. Esses números talvez deixem um pouco mais ilustrado pra gente a distância para enviar uma sonda só para recolher amostras de um asteroide e trazer de volta. E mesmo até que perto, se a gente for comparar com os outros mais distantes ainda. Então não foi uma missão muito simples. Não que missões espaciais sejam simples, mas o ato de minerar asteroides vai exigir muito, mas muito mais. A nave espacial Osiris-Rex, enviada em 8 de setembro de 2016 para coletar amostras do Bennu, é a primeira missão dos Estados Unidos a coletar amostras de um asteroide. Com massa de 2.110 kg, a Osiris carregou câmeras, altímetro, no caso altímetro a laser, espectrômetros e um mecanismo para recolher a amostra do solo do asteroide Bennu. Após o lançamento, 2 anos depois, no dia 3 de dezembro de 2018, que a nave chegou no asteroide Bennu, e foi outros 2 anos depois, em 20 de outubro de 2020, que a nave recolheu uma amostra de Bennu. Em maio do ano seguinte, a nave fez seu retorno para a Terra, após sobrevoar pelo asteroide, e foi no dia 24 de setembro de 2023 que a cápsula contendo a amostra do asteroide chegou à Terra. Ou seja, foram aí quase 7 anos de missão. Já a nave Osiris permanece no espaço, agora com o objetivo de, em 2029, entrar na órbita do asteroide Apophis. Beleza, mas e sobre a amostra? Segundo o Observatório Nacional, a amostra da NASA vindas do asteroide Bennu tem cerca de 250 gramas e marca a terceira vez que humanos conseguem trazer amostras de asteroides para a Terra, já que o Japão, com sua agência espacial JAXA, já havia conseguido através da missão Hayabusa,
que se iniciou em 2003, trazendo em 2010 amostras de areia de asteroide do asteroide 25143 Itokawa. Uma curiosidade é que o asteroide recebeu esse nome para homenagear o cientista japonês Hideo Itokawa, pioneiro na pesquisa de desenvolvimento de foguetes do Programa Espacial do Japão. Após esse sucesso, o Japão enviou a Hayabusa 2 em 2014, e após viajar por 4 anos, a sonda chegou no asteroide 162173 Ryugu em 2018 e conseguiu colher poeira e fragmentos da rocha, descobrindo também que é um asteroide com superfície rica em moléculas de carbono, água e possivelmente aminoácido. Quanto à quantidade, a Hayabusa conseguiu coletar 1 mg de material e a Hayabusa 2 conseguiu cerca de 100 mg. Mas o que se descobriu sobre o asteroide Bennu a partir da missão Osiris-Rex e suas amostras? Existe uma teoria de que o Bennu se formou após uma colisão super catastrófica cerca de 1,2 bilhões de anos atrás, a partir de pedaços de um asteroide maior no cinturão de asteroides. Rico em carbono, Bennu também é relativamente rico em moléculas orgânicas, o que leva os cientistas a reacender a pergunta: como a Terra passou a ter uma abundância de moléculas orgânicas e água líquida, dois ingredientes-chave para a vida como a conhecemos? Segundo a NASA, os cientistas consideram Bennu, ou seus pedaços, o potencial agente que entregou esses ingredientes durante colisões com a Terra bilhões de anos atrás. Um outro ponto que é importante trazer aqui tem relação ao cuidado para impedir a contaminação terrestre dessas amostras. Exatamente pelos motivos seriam de estudar o mais originalmente possível, sem alteração da composição química dessas amostras, além da busca dos cientistas por moléculas orgânicas nos grãos de poeiras recolhidos. O cuidado é extremo para que não seja exposto ao ambiente terráqueo, visto que as formas de vida na Terra são inúmeras. Se por um acaso houvesse uma contaminação ou descuido, ficaria muito difícil para os cientistas distinguir quais moléculas orgânicas são da Terra ou que vieram do espaço. No processo, eles usam gás nitrogênio para empurrar, vamos dizer assim, qualquer outro ar invasor que poderia contaminar essas amostras. Dessa amostra do Bennu, 38 instituições de todo o mundo terá ou já teve acesso a elas, sendo 4% dadas à Agência Espacial Canadense, 0,5% para a JAXA do Japão, um quarto da amostra distribuída entre 233 cientistas da equipe da Osiris-Rex, e o restante, que é mais ou menos ali cerca de 70%, vai ficar preservado na NASA para que cientistas fora da equipe da missão e futuras gerações de cientistas possam observar. Mas antes da gente explorar um pouco mais sobre como minerar asteroides, ou por que minerar asteroides, eu acho que é importante a gente buscar conhecer melhor a composição desses corpos, ou melhor, por que desperta tanto interesse na exploração espacial, mesmo que ainda esteja em fase de desenvolvimento. Todo esse contexto que eu dei do Bennu e das missões japonesas são importantes para a gente entender o tempo que levou, a complexidade para apenas recolher amostras desses asteroides. E, claro, eles tiveram outro propósito, que foi o de conhecimento. E o meu apenas pode soar até um pouco ofensivo, porque essas missões não são apenas qualquer missão. São missões complexas, levaram anos, estudos, várias pessoas trabalhando. É por isso que eu fui em busca do Marcos Aurélio, químico e divulgador científico, para explicar pra gente um pouco mais sobre minérios e a ideia de minerar asteroides. Então bora pra entrevista. Oi Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo à Missões ao Planeta. E para começar, eu quero te perguntar qual a importância de materiais como cobalto, magnésio, lítio ou nióbio para a indústria? E quão difícil é extraí-los aqui da Terra? As principais aplicações do cobalto são fabricação de ligas especiais, ligas de alta resistência térmica. E ultimamente, uma das aplicações que tem sido mais importantes para o cobalto é a fabricação de eletrodos para baterias de íon-lítio, que é uma grande promessa aí na indústria automobilística para combustível verde. O cobalto também é usado como catalisador na fabricação de pigmento, é um elemento com muita importância industrial. O magnésio, especificamente, tem aplicação na fabricação de ligas que sejam fortes e leves, sobretudo para a indústria aeroespacial, na indústria automotiva também, e na produção de materiais refratários, que são materiais que têm alta resistência térmica. O lítio é a menina dos olhos hoje em dia da energia verde, por causa da aplicação em baterias, e ele também é muito utilizado para produção de vidros e cerâmicas especiais,
O nióbio ele tem muita aplicação, na verdade a grande aplicação do nióbio é a produção do que a gente chama de superligas, né, que são ligas metálicas com propriedades muito especiais, né, que sejam muito fortes e muito leves, que resistam a altíssimas temperaturas, esse tipo de coisa. E o nióbio as ligas de nióbio são muito utilizadas na indústria aeroespacial, né, sobretudo para fazer peças de avião e peças de foguete. Quanto à obtenção desses elementos aqui na Terra, né, mineração é uma atividade intrinsecamente complicada e frequentemente uma atividade de risco, né, para você minerar determinada substância, você faz isso em etapas, né? Resumidamente, as etapas são a prospecção, que é aquele momento onde são feitas análises geológicas, geoquímicas, para que a gente possa identificar a presença de depósitos minerais que valham a pena, né? Que valham a pena ser explorados do ponto de vista econômico. A extração desses minerais, né? Assim, a forma com que eles vão ser retirados desse depósito, né? Retirados da terra, se vai ser uma mina de superfície, se vai ser uma mina subterrânea, o maquinário que vai ser utilizado, etc. O processamento desses minerais, né? Porque a gente tira de uma mina aquilo que a natureza dá, né? Um mineral, um minério, uma mistura de minérios, né? Uma rocha, e a gente tem que processar para obter aquilo que a gente quer, né? E aí, nessa etapa de processamento, é quando a gente obtém os elementos puros ou substâncias específicas, né? Sei lá, um óxido de um metal, um fosfato, coisa do tipo. E a última etapa é o fechamento da mina, né? Todo esse processo de mineração envolve um investimento enorme, né? De dinheiro, né? De recurso financeiro, no geral, de energia e de força de trabalho, né? Então, mineração de fato, o processo de mineração é um processo muito dificultoso, né? Fora os riscos, né? Que é de deslizamento, explosões, etc., que está sempre associado à atividade de mineração. Agora, quanto à dificuldade específica de obter cada um elemento, é muito dependente numa combinação da abundância e da distribuição desse elemento na crosta terrestre, né? As atividades de mineração da humanidade hoje em dia, elas se limitam à crosta terrestre, né? A camada mais superficial, geologicamente falando, do planeta. Alguns elementos são mais abundantes que outros, né? Por diversos motivos. Porém, alguns elementos são super abundantes e a distribuição é muito ruim, né? Então eles são encontrados de forma muito esparsa e aí fica difícil, né? Extraí-los, achar veios que sejam economicamente viáveis para a extração. Esse é o caso do cobalto, por exemplo, que apesar de ser um elemento razoavelmente abundante na crosta, praticamente toda a produção é da República do Congo, né? Porque é um dos poucos depósitos minerais assim, muito grandes, de muito valor agregado. E o nióbio também é mais ou menos assim, né? 98% das reservas exploráveis do elemento estão aqui, de fato, no Brasil. Então, a obtenção de elementos específicos está associada a esses fatores, né, que são a abundância relativa e a distribuição do elemento. E por fim, assim, né, a mineração envolve também bastante geopolítica, né? Eu falei aqui do cobalto, que vem do Congo, né? E isso vem com vários problemas humanitários, né? Causados pela exploração de povos locais. Algumas minas, alguns depósitos importantes minerais se encontram em regiões onde povos originários se encontram, ou em regiões de preservação ambiental. Então, além da dificuldade intrínseca do processo de mineração, a gente ainda tem os problemas humanitários a serem enfrentados, né? E os problemas geopolíticos, né? Cada país está disposto a liberar a mineração em determinado território, etc. Quais minérios já estão escassos que são utilizados na indústria, que justificaria talvez ali uma possível mineração espacial?
Antes de comentar sobre a escassez específica de algum minério ou de algum elemento, talvez seja interessante dar a classificação geológica dos elementos da tabela, porque essa classificação, que é dada de acordo com a afinidade relativa de um elemento a outro e o estado em que esses elementos são encontrados na natureza, deixa bastante claro porque a obtenção de certos elementos é mais difícil que a de outros. A gente pode classificar os elementos em 5 grupos: atmófilos, litófilos, calcófilos, radioativos e siderófilos. É importante lembrar que essa classificação é só para os elementos naturais e não para os elementos sintéticos, né? Aqueles que vêm depois do urânio na tabela periódica, que são todos sintetizados em laboratório. Indo para as classificações, primeiro a gente tem os atmófilos, que são os afins pela atmosfera. Esses são elementos que se manifestam na natureza, em grande maioria, como gases, né, ou pequenas moléculas, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e os gases nobres. Esses elementos a gente pode extrair diretamente da atmosfera, a gente pode obtê-los diretamente da atmosfera. O segundo grupo, os litófilos, ou os afins por rochas, são elementos que mostram uma grande afinidade pelo oxigênio, e geralmente a gente encontra em rochas na forma de óxidos, que são compostos de um elemento com oxigênio, ou de outras substâncias que têm oxigênio, por exemplo, fosfatos, silicatos, etc. Boa parte da tabela periódica pode ser classificada como litófilo, e alguns exemplos que eu posso dar são sódio, potássio, lítio, alumínio, titânio, manganês. Eles são mais ou menos que elementos constituintes da crosta, né? Por serem formadores de rocha, eles são como se fosse o esqueleto da crosta terrestre. O terceiro grupo são os calcófilos, ou afins por calcogênios. Calcogênios são o grupo do oxigênio, né, na tabela periódica. São elementos que possuem uma afinidade menor pelo oxigênio em si e geralmente maior pelos outros calcogênios. E aí geralmente são encontrados em combinação ao enxofre, ao selênio e ao telúrio. Alguns exemplos desse grupo são mercúrio, cádmio, chumbo, estanho, índio. O quarto grupo são os elementos radioativos, né, que são elementos, é autoexplicativo o nome do grupo, né? São elementos naturais que são radioativos, né? Ou seja, eles vão decaindo com o tempo, vão se transformando em outros elementos, e por isso eles são significativamente raros na natureza, né? Os dois bons exemplos que a gente pode dar desses elementos são os elementos descobertos pela Marie Curie, né? O rádio e o polônio. O último grupo, que é o justamente interessante para essa discussão de escassez e dificuldade de obtenção, são os siderófilos, que são afins por ferro. Eles são elementos que não possuem uma afinidade específica com nenhum outro elemento, e aí geralmente eles se encontram na forma metálica, né? Esses elementos são muito raros na crosta, porque lá no processo de formação geológica do planeta, eles se ligaram entre si na forma de metais e se concentraram no núcleo da Terra, né? Então eles são raramente encontrados na crosta para que sejam obtidos e minerados, né? Os exemplos de elementos desse grupo são rutênio, ródio, irídio, platina, paládio, rênio, que são elementos que possuem uma gama enorme de aplicações industriais. A mais importante delas é como catalisadores, né? Eles são ótimos catalisadores químicos para as mais diferentes reações de produção de vários produtos industriais importantes, e por serem tão escassos na crosta, geralmente tem um preço muito alto, um valor muito alto. E geralmente são os elementos mais usados na justificativa, né, de uma possível mineração espacial. Como se formaram esses elementos? E por que eles estão presentes em asteroides? Os elementos químicos, eles são formados em 3 processos. O primeiro deles é chamado nucleossíntese primordial. Foi o processo que ocorreu junto do Big Bang, no início do universo, e criou os 3 elementos mais leves: hidrogênio, hélio e lítio. E por um certo tempo de existência do universo, esses foram os únicos elementos a existir. Por conta de processos cosmológicos, né, uma parte complexa que talvez não valha a pena ser explorada aqui, quando começam a nascer as estrelas, começa a ocorrer o segundo processo de criação de elementos, que é chamado nucleossíntese estelar.
Esse processo é a formação de elementos mais pesados do que esses três no núcleo das estrelas. E como é que isso acontece? A gravidade imensa do núcleo das estrelas tem força o suficiente para aproximar os núcleos e fundir núcleos de elementos leves em elementos mais pesados. E isso gera energia em forma de luz e calor, que é o que mantém as estrelas vivas, né? Estrelas têm vários tipos, né? Que dependem do tamanho, do espectro de luz que elas emitem, etc. E cada tipo diferente de estrela, dependendo do tamanho, da densidade, de outros fatores, é capaz de fundir núcleos de elementos até um determinado número atômico, né? Ou seja, ela tem um limite, dependendo desses fatores, de até onde ela consegue ir com esse processo de fusão. As estrelas mais massivas, elas são capazes de fundir núcleos até formar o ferro, né? O núcleo do ferro. E a partir daí, quando a proporção do ferro chega em um certo valor, a estrela colapsa sobre o próprio peso e o terceiro processo de formação nuclear acontece, que é o processo de nucleossíntese que acontece nas explosões de supernova. Essas estrelas explodem com tamanha intensidade que a energia da explosão é suficiente para fazer esses núcleos de ferro se fundirem com outros elementos mais leves, formando todos os elementos partindo do ferro até o urânio. Esse é o último processo de formação de elementos químicos. Esses dois processos, né, tanto a nucleossíntese estelar quanto a nucleossíntese em supernovas, são responsáveis pela formação da grande diversidade de elementos que a gente tem na tabela periódica. Sobre esses elementos mais raros serem encontrados em asteroides, isso é um fato que tem muito a ver com a formação dos sistemas solares, né? E os vários corpos celestes que estão nele. Na verdade, não é como se os asteroides fossem especiais e tivessem mais desses elementos do que o nosso planeta ou do que outros planetas. Provavelmente, na verdade, o nosso planeta tem a mesma proporção desses elementos que qualquer asteroide. A questão é que no processo da formação planetária, a baixa afinidade desses elementos por espécies como oxigênio e enxofre, mais as densidades altas deles e a gravidade do planeta, fez com que esses elementos fossem puxados para o núcleo. Basicamente, o que acontece é que os asteroides é como se tivessem esses elementos, só que de forma mais disponível, porque eles, por serem pequenos, né, eles não estão concentrados em um núcleo. Então, nos asteroides, esses elementos estão provavelmente na mesma proporção do que aquela que a gente tem aqui no planeta, só que eles estão mais acessíveis para nós. Quais impactos ambientais da extração desses minérios? Existem tipos diferentes de impacto ambiental por conta da mineração. O primeiro impacto é o mais evidente, né, o mais óbvio, é a degradação da vegetação em torno de uma reserva mineral, né? Para que os processos de mineração comecem, você precisa eventualmente, pode não ser sempre, mas eventualmente você precisa desmatar aquela região para expor os depósitos minerais para que eles possam ser extraídos. O segundo tipo de impacto ambiental da mineração vem dos próprios químicos que podem vir a ser utilizados para a extração de determinados minérios ou de determinados íons dos minérios, né? Um exemplo muito clássico disso é a mineração de ouro, né? Que usa, quando feita em pequena escala, né, como no garimpo, usa mercúrio para extrair o ouro do resto das coisas ali, e o mercúrio é um agente químico super tóxico, etc. E a mineração de ouro também, quando feita em larga escala, usa químicos como cianeto, né, extremamente tóxicos. Cada metal, cada minério específico tem um tipo de agente químico, né, quando ele precisa ser utilizado, diferente, e esses agentes químicos, se mal utilizados, podem causar os mais diversos tipos de problemas ambientais. E o terceiro tipo de problema de impacto ambiental que a mineração causa, né, além do desmatamento e além dos eventuais problemas com químicos perigosos, é o pós-mineração, né? Depois que você extrai todo o minério interessante de uma determinada região, você tem os restos, né, as lamas, as escórias de minerais que não são utilizados, que não têm valor comercial agregado e que são uma grande mistura
história de um monte de coisas, né? Diferentes tipos de mineração geram diferentes lamas com diferentes formas de serem armazenadas. Geralmente o impacto do final da mineração é um terreno completamente inutilizável, com aqueles resíduos depositados de uma forma ou de outra, e o maior dos problemas é a falta de manutenção desses depósitos, né? Como a gente infelizmente pôde ver aqui na época dos desastres de Mariana e de outras cidades de Minas, onde barragens romperam e contaminaram quimicamente rios e solos. Mas esses são os 3 principais tipos de impacto ambiental causados por mineração. Além dos impactos ambientais, a mineração também pode ter alguns impactos sociais, né? Que podem ou não estar relacionados aos impactos ambientais. Às vezes, né, para que uma atividade de mineração comece, você precisa desalojar famílias ou, eventualmente, interferir em populações originárias e tradicionais. E esses são os impactos sociais primários, por assim dizer, né? Os impactos sociais secundários são justamente aqueles que nascem dos impactos ambientais, né? Mau uso de reagentes químicos, depósitos mal feitos de escória de mineração, que acabam causando problemas depois da atividade, durante ou depois da atividade de mineração acontecer. Muito obrigada, Marcos. E obrigada a Kari Lima e o Bitar por indicar o querido Marcos para participar aqui do podcast. E um beijo pro grupo lá de divulgação científica lá do Zapperson. Então é hora de conhecermos o asteroide Psyche, o reino rico em metal e silicato. Com mais de 165 mil quilômetros quadrados de área da sua superfície, Psyche tem uma forma bem diferente. Ele é irregular, lembra uma batata só que cheio de furos. Pássaros? Não tem pássaros. Crateras metálicas e que está cerca de 3 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Segundo a NASA, dados recentes sugerem que Psyche, na verdade, tem misturado o metal com silicato, que é basicamente o material encontrado tanto na areia quanto no vidro, sendo o metal compondo entre 30% e 60% do volume de Psyche. Como se sabe disso? Bom, enquanto a missão Psyche está ainda se desenrolando, é possível ter esses insights sobre o asteroide devido às observações de radar e medições da inércia térmica, ou seja, a rapidez com que o objeto ganha ou irradia calor. Orbitando dentro do cinturão de asteroides, ali entre os planetas Marte e Júpiter, os cientistas acreditam que Psyche ajudaria a entender a formação dos planetas, mais sobre as colisões violentas entre corpos celestes no passado e principalmente a formação do núcleo de planetas terrestres, como a Terra. Para ajudar nessas e outras respostas, a sonda Psyche foi lançada em outubro de 2023 e com duração de 21 meses. Espera-se que em 2029 chegue finalmente ao asteroide. E aí voltamos pro livro Logo da Kelly e Zach Warner-Smith. No capítulo sobre mineração de asteroides, os jornalistas procuram especialistas para explicarem dúvidas comuns. Conversaram com cientistas e engenheiros das mais diversas áreas, além de entrevistar economistas e CEOs de startups, muitas das quais ou se inovaram, mudaram de ramo, foram adquiridas ou faliram. Mas o ponto central do capítulo é nos mostrar que, mesmo sendo difícil, quase que impossível por hora, enviar equipamentos ou montar bases de mineração em asteroides, por ser extremamente caro, a corrida está mirando na colonização espacial e meios de aquecer esse mercado nas próximas décadas. Por exemplo, na época de publicação do livro, lá acho que em 2019, o envio de qualquer coisa para o espaço custava cerca de $10 mil por cada meio quilo. Caro, né? Segundo eles, poderiam extrair apenas ou metais raros e caros, mas isso também seria muito difícil. Sendo assim, a melhor saída seria refinar no espaço. Nem daria, porque aí você teria que ter uma refinaria lá, e os métodos atuais precisam de gravidade para isso. E para ter gravidade, você precisaria de uma estrutura enorme girando muito rápido. E para isso você precisaria de energia. Como o Diamond's ex-CEO da Planet Research citou anteriormente, vamos imaginar que tudo isso fosse possível e desse para trazer, sei lá, ouro e platina para a Terra. Isso poderia acabar mexendo e muito com a economia. Os jornalistas Warner-Smith entrevistaram Brian Kaplan, economista da George Mason University, que disse que, abre aspas, a concorrência é a chave. Se uma única empresa encontra um veio de platina, ela pode reter a maior parte do seu estoque para não inundar o mercado. Por outro lado, se muitas empresas compartilham o filão principal, é possível que cada uma delas corra para vender sua platina antes das rivais.
Considerando o alto custo fixo das viagens espaciais, é muito provável que a mineração em asteroides comece com poucas empresas, dando aos primeiros a chegar uma grande oportunidade de lucrar com qualquer recurso que encontrem. Com o tempo, porém, o sucesso gera imitações, então gerações posteriores de mineradores de asteroides devem tomar muito cuidado. Fecha aspas. Ou seja, como é possível observar com apenas 2 exemplos de asteroides, cada um possui sua singularidade no sentido de formato, diâmetro, localização, órbita, rotação, composição e tipo de missão. E todas as missões voltadas para eles possuem objetivos puramente científicos, apesar do campo de investimentos e setor privado surfar no hype dessas missões para criar especulações para mais investimentos, como foi o caso das startups que citei no começo do episódio. E não que sejam impossíveis de atingir esses objetivos de minerar asteroide. A forma que eles propagam informações sobre isso são meio que infladas demais. Eu vou trazer um exemplo da XP Investimentos, Crony Capital. Um artigo publicado em outubro de 2023, intitulado NASA faz mineração de asteroide e inspira economia sustentável, eles citam a NASA como uma referência de sucesso de mineração espacial e de que é, entre aspas, a maior amostra já recuperada desde as rochas lunares, deixando essa frase citada pelo antista M. Simon da NASA no artigo. Isso pode confundir muito o leitor, porque eu procurei genuinamente o momento que a NASA fez de fato mineração espacial e inspirou a economia sustentável, já que as missões Osiris da NASA e a Busa da JAXA, que como eu já expliquei aqui no episódio e tem bibliografia na descrição, não tinham como objetivo minerar asteroide, e sim recolher amostra, muito, mas muito pequena, para fins científicos. E por mais que o artigo dê a entender que o impossível se tornou realidade e agora é só questão de tempo para a mineração se tornar real, acaba inflando a ideia. E não que eu seja pessimista, mas essa e outras matérias podem acabar criando uma esperança fora da casinha em relação aos feitos científicos, podendo inclusive criar frustrações em torno do que a gente espera da ciência. Mas eu tenho que ressaltar que esse artigo cita algo bem interessante, como é o caso da degradação ambiental e o esgotamento de recursos naturais que estão se agravando. O artigo questiona se a mineração espacial seria uma alternativa. Isso eu achei muito legal de trazer, principalmente sobre a extração da água e até do ar. Fantasioso demais? Pois fique sabendo que essa parte é a que o setor privado mais se interessa e, acredite ou não, pode ser o foco do setor comercial espacial futuro. Agora, se engana quem acha que isso também não faz parte dos planos das agências espaciais de conseguir minerar no espaço. O programa espacial Artemis já está mirando alto com tecnologias que serão capazes de minerar a Lua, isso mesmo que você ouviu. Como minerar asteroides? Quais tecnologias poderiam ser usadas? Em que momento estamos? Quais as dificuldades econômicas, tecnológicas e científicas vamos enfrentar? Como trazer isso para a Terra? Quem trabalharia com isso? São muitas perguntas, eu sei, não cabe tudo nesse episódio. Por isso eu vou dar uma dividida e aí eu vou falar um pouco sobre a mineração da Lua lá na nossa newsletter direto de Marte. Por isso, já se inscreve, tem link aqui na descrição do episódio. Eu também sugiro você ouvir o episódio do Dobro Espacial sobre o filme Elysium, que fala sobre o fim de recursos na Terra, onde eu entrevistei a climatologista Kari Lima, e o episódio sobre o programa Artemis, que eu também falei sobre os planos e missões. Ufa, esse episódio demorou para concluir, hein? Passei muito tempo dividindo ali com faculdade, trabalho, mas eu quero agradecer principalmente o pessoal que apoia Missões do Planeta pelo Apoia-se, por ter aguardado, por ter esperado e por continuar apoiando. Sério, vocês ajudam demais a manter o projeto. Muito obrigada e muito obrigada pela participação também do Marcos, tanto os dois Marcos, né? O Marcos Aurélio, químico, que concedeu a entrevista aqui pra gente, e do Marcos Oliveira, apoiador aqui da Missões do Planeta. Também quem participou, né, que ajudou também aqui tanto nas perguntas quanto a procurar informações e fontes, foi os apoiadores Ivan Louro, Vinícius Telésio e Elianai Moura. Então um beijo para vocês. Elianai e Vinícius, fiquem tranquilos que eu vou tentar responder as suas perguntas lá na nossa newsletter. Bom, fiquem de olho para mais um sorteio que está chegando, e se você ainda não apoia, eu convido vocês a se tornarem apoiador ou apoiadora através do apoia.se/Missões do Planeta. Por lá você pode escolher como e quanto quer apoiar, além de receber recompensas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me ver até aqui e até o próximo episódio.